Salve, salve, plantonistas! Tudo bem? Como é que vocês estão? Faz um bom tempo que a gente está devendo essa aula para vocês. Na verdade, a gente vem buscando trazer essa aula para todos vocês sobre a parte de gerenciamento, né, de obras, a parte de gerenciamento de construtoras, que envolve um pouco aí da parte de gerenciamento de empreendimentos. E a gente sabe, né, com a atual conjuntura que a gente está no mercado, na maioria das vezes nós somos contratados para gerir uma obra por completo, né? E quando a gente chega lá e faz mais do que nos é pedido, né, chamar a famosa chamada da lei milha extra, a gente acaba exercendo cargos maiores dentro da empresa. E quando a gente toma conta de todo o desenvolvimento, né, da obra, de toda a criação da obra, anteprojeto, execução do projeto, orçamento, enfim, tudo, cabe a nós fazermos várias análises, né? Então, assim, eu gosto de entender cada obra como o desenvolvimento de um negócio, né? Então, assim, quando a gente vai criar um negócio, seja ele qual for, né, seja lá uma barraca de cachorro-quente, é uma indústria de distribuição, nós temos que ter algumas premissas. E se assemelha, obviamente, dentro de uma obra, né? Quando nós formos fazer uma obra, nós precisamos adotar várias premissas antes da gente tocar aquela obra, a gente realmente de validar aquela obra por completo, né? Então a gente trouxe algumas premissas aqui que você tem que fazer antes de tocar qualquer obra, desenvolver qualquer negócio, implementar qualquer empreendimento. Então, antes de mais nada, algo que não é comum, né, a gente pode afirmar sem medo de errar que a maioria dos problemas encontrados em nossos canteiros de obras que impactam no nosso resultado final não são de ordem técnica, assim, mas sim de ordem gerencial. É algo que é comum encontrarmos no Brasil, né? Afinal de contas, os projetos gerenciados por equipes de conhecimento técnico fracassam, né? Não significa que a gente tem uma equipe muito boa, que o nosso projeto ele vai ser tocado e que vai ter resultado significativo. Não necessariamente isso. Às vezes boas equipes não conseguem trazer os resultados positivos para o projeto em questão. Então a gente vai trazer uma abordagem bem crítica aqui inicial. E a primeira parte que a gente queria falar aqui é sobre os equipamentos e ferramentas que serão utilizados que você precisa entender. Você precisa entender quais equipamentos e ferramentas serão utilizados na tua obra. Obviamente, você precisa saber qual tipo de serviço que você vai tocar. O custo para a execução de uma fundação, né? Muitas obras quebram, né, no custo que ao errarem um custo, né, da execução da fundação. Então, obviamente, por negligenciarem, por exemplo, o ensaio de SPT. Os custos de orçamento para a preparação do terreno, os custos de terceirização, contratação de mão de obra, e nesse ponto em quesito você precisa entender se a mão de obra ela vai ser local, se você vai fazer uma obra na sua cidade ou se você vai fazer em uma cidade diferente. Então, será que seria mais viável a gente contratar uma maior parte da mão de obra da cidade em questão onde a gente vai trabalhar, né? Enfim, tudo vai depender, obviamente, do lugar onde você vai estar. Então, por isso que era importante você fazer essa análise. Os prazos para cada etapa da obra. Então, você precisa entender isso no seu cronograma físico-financeiro, né? Então, em cada etapa da obra, a gente vai ter aí as folgas no cronograma, né? O que a gente chama aí do pulmão, onde a gente pode ter uma folga de 2, 3 dias em cada serviço que se finaliza. A taxa de remuneração da construtora, o famoso BDI, né? Então é importantíssimo a gente entender aí quanto de lucro que a gente vai deixar na construtora. O custo de projeto arquitetônico, estrutural, elétrico, enfim, os projetos complementares. Custo de regularização e licenciamento da obra. Possibilidades de financiamento e condições de pagamento. Então, vamos lá, vamos ver se a gente vai fazer uma obra aí de 35 ou 45 milhões. É mais viável a gente pegar um financiamento num banco onde tem uma taxa de juros mínima? Será que é legal? Será que tem essas condições? Será que é interessante? Cálculo do orçamento da obra, que é importantíssimo para a gente ter, como outras etapas aí, né, que é a taxa de remuneração da construtora, né, enfim, e assim sucessivamente. Cronograma da obra organizado, cálculo do retorno do investimento, do ROI.
o cálculo do BTI e o planejamento de vendas, né? Então, obviamente, dependendo do tipo de empreendimento que você vai fazer, o planejamento de vendas vai descrever aí o que é importante ou não, né? E, enfim, vamos aqui para uma próxima parte. Então você, como você entendeu, você precisa entender o tipo de obra do qual você vai trabalhar. Pô, eu vou trabalhar aí com um edifício? Que tipo de edifício eu vou trabalhar? É um comercial? É um residencial? É um empresarial? Né? Enfim, de que tipo? É classe A, classe B, classe média? Qual a localização desse edifício? Onde é que eu vou trabalhar? Né? Então, segundo tipo de empreendimento que nós podemos trabalhar aí são para as áreas industriais. Será que eu vou fazer galpões logísticos para distribuidoras, para varejo? Que tipo de empreendimento nós vamos trabalhar? Lembrando que esse público aqui não necessariamente vai ser esse público aqui. Aqui a gente pode trabalhar com grandes empresários que pouco tem tempo de ir na obra, né? Então, enfim, tudo depende do tipo de empreendimento que você trabalhar. Posso trabalhar com a parte comercial de shoppings? Sim, posso sim trabalhar com a parte comercial de shoppings. Então é importantíssimo a gente entender aí os prazos e cronogramas, restrição tripla. Então é fundamental que você entenda tudo isso, né? Uma dica que a gente precisa entender aí é que dependendo do tipo de empreendimento que você vai gerenciar, diferentes tipos de empreendimentos necessitam diferentes abordagens gerenciais e diferentes técnicas de gestão. É necessário avaliar os desafios de cada empreendimento e o ambiente em que o mesmo está inserido, de forma a criar uma estratégia eficaz. A estratégia correta pode significar a diferença entre o sucesso e o fracasso do teu empreendimento. Então, é algo que vocês podem encontrar lá na palestra do Diego, né, lá no Imersão Black, que é necessário entender o risco, né, na hora que você empreende dentro da construção civil. Salvo engano, é da ordem de 40% o risco do empreendimento, né? Então, 40% a 35%. Então, se tu quebra no primeiro empreendimento, tu fala tua empresa. Então, a parte gerencial, a análise estratégica, ela é fundamental para você ter sucesso no empreendimento que você vai executar. Então, dois pontos importantes que eu gostaria de tratar aqui. Primeiramente, o público-alvo do qual você vai trabalhar. Extremamente importante. Segundo ponto, a localização onde esse teu empreendimento vai estar. Dois pontos principais aí que a gente pode começar a abordar. Né? E de fato aqui, né, eu queria mostrar para vocês aqui um outro patamar aqui, que seria, deixa eu ver aqui. Eu queria mostrar aqui para vocês uma coisa bem importante aqui. Eu queria mostrar para vocês esse mapa mental, né? Deixa eu só abrir aqui melhor para a gente entender melhor de como que a gente vai trabalhar. Então, digamos que a gente tem um empreendimento aqui, nesse ponto aqui, que seria a parte central de onde é que a gente vai estar trabalhando. E dentro desse empreendimento, é importante entender um quesito que a gente vai trazer aqui, que é a melhoria contínua desse empreendimento. Então, nós temos aqui a fase inicial, que é o business case, o desenvolvimento, a implantação e a operação, né? Essa fase aqui, né, o business case, a fase de desenvolvimento. Essa fase de desenvolvimento ela busca criar uma oportunidade de negócio por meio da criação de valor para acionistas, clientes e sociedade, oferecendo produtos melhores a um custo mais competitivo. Então, primeiro fato, vamos fazer aqui o estudo de viabilidade. Né? Vamos entender aqui se é realmente importante a questão de custo, preço do terreno quando a gente vai comprar, que influi no impacto do valor do empreendimento, ou que vai ser repassado para o cliente, ou no retorno do investimento. Então, nessa fase, é onde o local é escolhido, o produto é definido, que tipo de produto você vai trabalhar, as viabilidades são analisadas, o projeto é aprovado em órgãos competentes, então o projeto legal é mandado para a prefeitura, é realizado um pré-orçamento, né, e assim sucessivamente. Então o memorial de incorporação é registrado, o empreendimento é lançado. Ponto. Esse aqui é onde a gente está criando valor. Então a gente está começando a construir aqui
né, o empreendimento, a concepção do projeto. Nessa fase aqui, que é a fase de desenvolvimento, é onde a etapa começa a se potencializar. Então, começa a gerar valor para os executivos, né, os clientes, os stakeholders, que a gente vai ver mais à frente. Então, os projetos voltados à produção. Então, são os projetos que vão tocar a obra, onde a gente vai começar a tocar, botar a mão na massa. Né? Então, é onde aqui que a gente tem que entender que é uma máxima, que é fazer mais com menos. Né? A gente tem que perder mais tempo nesse procedimento aqui para a gente gastar menos tempo aqui na implantação. Então é nesta fase que são escolhidos os processos construtivos, as soluções técnicas para os vários subsistemas que nós vamos ter, a contabilizando obviamente entre si, né, a compatibilização entre cada setor é extremamente importante, que isso vai buscar o quê? Reduzir o custo de obra, o prazo executivo e os possíveis interferências entre os sistemas. Então, a gente vai escolher, né, e compatibilizar, interligando cada sistema, projeto, vamos lá, o setor de arquitetura com o setor de suprimentos, com o setor de gestão técnica. Então, o que a gente tem que entender é que a gente precisa minimizar nessa fase de planejamento, né, da gestão da obra, as interferências futuras. Então, vamos supor, um projeto arquitetônico é enviado errado para dentro da obra, então tem que voltar. Então, se existe uma interferência na parte de gestão técnica. Então, é importante que você entenda esse lado também. Né? Então, uma vez concebido e detalhado o empreendimento, a gente vai executar. Né? Então, é aí onde a gente vai entregar valor para o cliente. Entenda. Todo esse passo até aqui, nós apenas criamos valor. Planejamos a obra. Aqui onde vai entregar o valor, que é a fase de construção. É na implantação onde os recursos são adquiridos, mobilizados e aplicados de acordo com os procedimentos definidos na fase de planejamento, business case e desenvolvimento. Né? Então, toda essa parte aí, né, a gente tem não só também a necessidade de acompanhar a manutenção na hora de você entregar aqui, né, o empreendimento. Então, toda essa parte aí, onde vai estar entregando o valor aí, né, para o nosso cliente. E as características e desafios que o empreendimento eles tendem a mudar ao final de cada fase é onde a gente começa a entender que se reduz a incerteza de tudo que a gente planeja não é mutável. Né? Então, tudo isso aqui que a gente faz aqui pode ser mutável ao longo da implantação. Não. Então, entenda o seguinte, tudo que a gente faz desse ponto até esse ponto é tentar minimizar todos os erros, as interferências na fase de implantação. E aqui é onde a gente entra para a fase final, que é a fase de operação técnica, assistência técnica. E aqui eu gostaria de puxar um adendo para todos vocês a respeito de uma oportunidade de negócio, certo? Que algumas empresas grandes elas começam a fazer. Né? Na verdade, a parte de inspeção predial, que inclusive a gente trouxe uma live aí com o Henrique Bosco, que acompanhou viu bem as oportunidades de negócio desse lado. A inspeção predial, pessoal, ela não significa que tem que sair no final da obra. Ela pode ser feita aqui, no início da obra. Por quê? Porque é aqui onde a gente vai garantir a qualidade do produto entregue para o cliente. Entenda, aqui a gente está entregando valor. Então, nessa fase aqui, você tem uma empresa que acessória, obviamente, vai depender do tipo de obra que tu vai estar executando, do tipo de cliente e do capital da empresa disponibilizada. Então, aqui você pode fazer aí o que a gente trata aí da ISO 9001, o PQPPH, que são os padrões de qualidade, e a inspeção predial de acordo com a norma de desempenho, enfim, tudo isso regido somente pelas normas, o acompanhamento da qualidade e assim sucessivamente. Grandes empresas têm um setor de qualidade dentro dela. Né? Então, o manual de uso, o checklist, as vistorias antes de entregar, né? Toda essa parte aí de assistência técnica que você tem que ter ao longo dos 5 anos. Então, é importante também que entra aí uma opção muito interessante, né? Enfim, então vamos aqui partir aí para as próximas fases aí, porque a gente já concebeu todo o empreendimento, né? Então, a gente precisa entender os outros lados, né? Então, gerenciar o empreendimento, ele parece até uma atividade simples, né? Mas não é.
Escondidos debaixo dessa simplicidade, a gente tem dezenas de stakeholders, né, que a gente já falou alguns deles aí no processo. Né. E stakeholders são esses que podem estar envolvidos diretamente, indiretamente, né, com o desenvolvimento do empreendimento. Né. Se já não bastasse que fosse preciso, obviamente, né, viver aí com as variações climáticas, né, que interferem ao longo do período, a gente tem aí as variações também nas decisões que impactam no cronograma da obra, que a gente pode falar mais adiante, inclusive tem uma aula aí no nosso curso de planejamento de obras, que é o Ishikawa, que é uma ferramenta de gestão, né, em identificar o efeito e a causa, que nos facilita bastante. Então vamos entender aqui um pouquinho a parte dos stakeholders aqui. Então os stakeholders, a gente tem aqui todas as pessoas que influenciam diretamente do empreendimento ou indiretamente. A gente pode estar... Como é que quando eu falo indiretamente, pessoal? É que a gente pode influenciar diretamente, por exemplo, a equipe técnica, que a gente tem engenheiros, mestres, funcionários, os clientes, donos da obra, sindicatos, concorrentes, comunidade local. Todos esses podem influenciar diretamente ou indiretamente. Quando eu falo indiretamente é o seguinte: se eu tenho um fornecedor, ele atrasa o meu pedido, ele vai estar atrasando de forma indireta para o nosso gestão de suprimentos, que vai causar obviamente aí um impacto na gestão dos nossos suprimentos, certo? E obviamente no nosso empreendimento, né, dependendo do nosso cronograma. Então a gente tem os sindicatos aí que podem parar toda a obra, né, e aí é importante que a gente esteja trabalhando dentro da obra. E os clientes que, dependendo do tipo de empreendimento, influenciam grosseiramente na decisão de muitas coisas. Por exemplo, se você pega uma casa, é comum demais existir mudança de projeto, né, ao longo do período da obra, certo? Então, assim, isso contribui muito para aumentar ainda mais a complexidade dos empreendimentos, que de fato, normalmente, cada fase do ciclo de vida, que é o que a gente trabalhou aqui em cima, né, na melhoria contínua, do ciclo de vida do empreendimento, está sob a responsabilidade de uma área. Então, a concepção do negócio normalmente fica a cargo de uma área de novos negócios, desenvolvimento, aprovação do projeto legal e assim sucessivamente. Então, isso mostra a complexidade que se tem, né, através desse mapa mental, de você gerir, né, uma incorporação, os projetos executivos, a produção, enfim, tudo isso daqui. Então, assim, cada área ela tem seus paradigmas, seus vícios, sua forma de entender o empreendimento e, não raras vezes, objetivos diferentes. Na tomada de decisão, quase nunca são consideradas as necessidades das outras áreas. Então, assim, entenda, a gente falou aqui que é importante que a gente tenha esse planejamento aqui para que a gente possa minimizar as interferências das áreas umas com as outras na fase de implantação. Então, muitas vezes, a gente tem essas interfaces, essa quantidade de ferramentas que precisa ser gerenciada. Né? Caso contrário, provocará uma ruptura consequente e perda de valor do impacto no empreendimento. Que, obviamente, todo mundo tem que estar conectado dentro da obra, todo mundo tem que estar com tudo compatibilizado, as ideias, tudo tem que estar muito bem acertado. Senão, pessoal, vira uma desordem por completo. Né? Então, assim, quando a gente fala que a gente falou isso lá no nosso desenvolvimento de negócios, que quando você entrega todas as atividades e confia sem, obviamente, medir e gerenciar, uma pessoa, quando você depende de pessoas, tudo vira desordem, né? Então impacta no qualidade da obra, impacta em tudo, né? Então é importantíssimo isso, né? Então a gestão de empreendimento ela é uma essência, um sistema, né? E não pode ser visto como uma coleção de processos isolados. Então eu vou trabalhar de forma isolada o projeto básico, eu vou trabalhar de forma isolada uma construção, não. Tudo tem que ser devidamente conectado. Né? Então, por isso que medir as interrelações entre as partes, integrando de forma eficiente na visão sistêmica. O papel de cada componente é contribuir para maximizar o desempenho do sistema, né? E seja necessário haver perda das partes. Né? Então, sem ter necessidade de haver perda de uma das partes. E vamos lá, né? Vamos entender aqui. Kaique, na minha obra é muito complicado implementar isso, porque as pessoas têm uma cultura um pouco atrasada, retrógrada,
que é normal, certo? Que é normal isso acontecer. Eu vou trazer outros fatos aqui para vocês e outras aulas a respeito disso daí. Sobre a regra de Bourdieu, né, e Darly, né, 70, 20 e 10, como é que impacta. Né, a cultura da empresa, algumas metodologias de Falcone, que traz sobre a parte gerencial, como é que entende. Então, vou até deixar uma frase do Juliano Polito aqui, né, que é de onde a gente também traz aqui boa embasamento para a gente trazer essas aulas para vocês aqui, que é o seguinte, né, a gestão ela não existe bala de prata, ou seja, não existe um método ou processo que resolva todos os seus problemas. Por mais similares que sejam, cada empreendimento é único, por isso que eu digo a vocês, tratem cada empreendimento como um negócio diferente. E representa um desafio também único. A combinação certa de liderança, estratégia, método e conhecimento do processo é que vai distinguir o sucesso do teu fracasso. Então, como a gente falou lá antecipadamente no nosso slide, vai impactar em todas as outras áreas. Então, vamos supor, a gente traz aqui, por exemplo, a cadeia de fornecimento, né, a parte de gestão de suprimentos. Obviamente que depende do tipo de capital que a empresa tem, ou provavelmente aí, o tamanho da tua empresa, que vai depender se tu tem uma gestão de suprimentos ou não. Geralmente é tu que faz isso aí, mas é importante o seguinte, pessoal. Eu vou até trazer essa ideia para vocês no futuro, no nosso curso lá de desenvolvimento de negócios, empreendedorismo, enfim. É interessante, pessoal, que uma empresa ela precisa começar a entender e trabalhar de forma grande. Então, por mais que seja só você que faça esse serviço de gestão de suprimento, você precisa repartir a tua empresa de setores. Por mais que você faça todos os setores, reparta. Porque no futuro alguém vai usar e vai trabalhar nesse setor. E você vai querer que faça de acordo com a empresa necessita, não como você quer, mas como a empresa necessita. Então é importante isso, né? Então na parte de gestão de suprimentos, a gente vai tratar aqui, né, na contratação de fornecedores, né, e na compra de materiais. E uma dica valiosa, pessoal, é importante que nesse quesito aqui, a gente aqui tenha mais de um fornecedor, certo? Eu vou deixar aqui mais de um fornecedor. Por quê? Não só na parte de demanda, mas uma coisa que é assim, de acostumar os fornecedores. A maioria das vezes, por você trabalhar 2, 3, 4, 5 anos de tempo com eles acabam não dando, na maioria das vezes, algum privilégio para você. Então, crie concorrência, né? Isso aqui é você criar, pelo menos, uma concorrência entre eles. Por quê? Porque se você tiver mais de um fornecedor, ele vai sempre querer atender de forma... Vai sempre querer trazer muita qualidade para o atendimento e no fornecimento para a tua obra. E você sabe que isso aqui vai impactar, como a gente mostrou aqui, de forma direta ou indiretamente no teu empreendimento. Então, você liga lá para o fornecedor de tijolos. Mas eu vou levar e demora 2, 3 dias. Tenha certeza que a maioria das vezes os fornecedores acabam privilegiando outras pessoas para querer fidelizar. E é um grande problema no Brasil. Na hora da venda é muito bom, mas na hora do pós-venda muitas empresas não fazem isso. Então, a compra de material, obviamente, geralmente é para o almoxarifado, né? Então, aí a cadeia de fornecimento, né? Que é a solicitação, a compra e o recebimento. E aqui no recebimento a gente pode trazer algumas técnicas de gestão interessantes, que eu vou até trazer aqui para vocês, que pode... deixa eu ver aqui o formato que a gente pode trazer, porque aqui a gente pode ter uma ficha de verificação do material, certo? A gente pode ter o Kanban, né? Então, assim, são algumas técnicas gerenciais que você pode utilizar dentro do recebimento do material. E isso aqui, a ficha de verificação do material, depois eu vou deixar até um modelozinho para vocês aqui embaixo, porque isso aqui evita que você tenha problemas no futuro. Então, por exemplo, quando você for assentar um porcelanato do 22º andar, mas esse material foi pego há 4, 5 meses antes. Um exemplo. Deu problema, você vai na ficha de verificação do material, vai identificar de onde veio, qual foi o fornecedor, qual foi a solicitação de compra. Então, a gestão da compra é importantíssimo.
Aqui, a parte da negociação, importante você ter mais de um fornecedor para você avaliar aqui o que? Você avaliar as condições que cada fornecedor implementa para que isso possa impactar de forma diretamente na solicitação. Então vamos para a parte de armazenamento, distribuição e descarte. Então aqui é totalmente gestão logística. Então o que acontece aqui, pessoal, é que na maioria das vezes, depois eu deixo isso aqui de forma organizada para vocês, certo? É que na maioria das vezes nesse processo aqui, em grandes empresas, é contratado um engenheiro, certo? Um engenheiro de produção ou estagiário, certo? Nesse processo aqui, geralmente é contratado um desses dois para armazenamento, estocagem, e aqui vai influenciar no teu empreendimento também diretamente aqui, ó. Vai influenciar aqui diretamente, por quê? Porque a influência no teu empreendimento, você vai entender o seguinte, pô, se eu trabalho com um cântaro de obras apertado, como é que vai ser a logística do meu material? Como é que eu vou pedir? Será que eu tenho que solicitar ligado aos prazos que a gente está finalizando em cada etapa da obra? Como é que vai ser? Eu estoco embaixo do pavimento, bato a primeira laje, subo para a primeira laje, eu vou dimensionar essa laje para suportar carga no futuro? Tudo isso tem que ser pensado aqui, pessoal. Ó. Tudo isso tem que ser pensado aqui, nesse procedimento aqui, na melhoria contínua, no ciclo de vida, na fase de desenvolvimento do projeto, para na implementação você não ter que decidir isso em canteiro de obras, certo? Então, isso aqui eu vou trazer de forma mais detalhada. Vocês podem ver o nível de complexidade que é você gerir um empreendimento. Não é fácil. E eu vou ser sincero para vocês. Para implementar isso aqui, eu também tenho algumas resistências dentro da nossa empresa, certo? Não é fácil. Vai requer tempo. Mas você vê a quantidade de complexidade que você tem. Você vê que eu comecei a puxar daqui do empreendimento, gestão de suprimento, compra de materiais, almoxarifado, cadeia de fornecimento. Aqui já começou a entrar outra coisa que pode influenciar no futuro empreendimento aqui. Então, esse armazenamento também influencia no empreendimento. Então, assim, sucessivamente. Então, isso aqui, pessoal, eu vou deixar disponível para vocês no final. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre a parte de gestão de vendas, o que é que pode ser feito aqui, a parte de gestão técnica. Esse mapa mental aqui ele vai ficar extremamente grande, né? Vocês vão ver, vocês vão receber eles e vocês podem colar eles na parede de casa, mas vai ficar disponível aí para vocês aí, beleza? Então, forte abraço e na próxima aula a gente vai também trazer aí, no próximo vídeo também aí, trazer aí alguns conceitos gerais da parte de gestão de suprimentos, enfim, vamos seguir adiante com essa gestão. Então, forte abraço e que Deus os abençoe.